Para entendermos o pensamento de Deus sobre este assunto, seria bom considerar, em primeiro lugar, a origem da mulher. A ordem na criação. Note Gênesis capítulo 1, versículos 27 a 28, capítulo 2, versículos 18 a 25. Nos seus conselhos eternos, Deus sempre teve diante de si a glória do seu amado Filho. Isto incluía suprir uma companheira totalmente apropriada pela graça para estar para sempre em alegre comunhão com Ele, como o Cristo, um meio condizente de demonstrar a sabedoria divina agora, no tempo, e graça divina na eternidade. Efésios capítulo 3, versículos 10 e 11 e capítulo 2, versículo 7. A ordem divina na criação deve ser considerada à luz desta planejada união de Cristo e a Igreja. Note Efésios capítulo 3, versículos 10 e 11, novamente, capítulo 5, versículo 32, Colossenses capítulo 1, versículos 26 a 27. Em relação a Deus, ela foi criada. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Em relação ao homem, ela foi feita, ou seja, construída, do seu lado. Gênesis capítulo 2, versículo 22. Quando considerado no seu contexto, o versículo 20 tem um significado profundo. Deus se alegrou ao ver a sabedoria divinamente concedida ao homem em ação quando ele deu nome aos pássaros e animais, mas havia algo mais profundo neste ato. Ficou claramente demonstrado que a natureza de Adão era totalmente diferente e que entre todas as criaturas que passaram diante dele não havia nenhuma verdadeiramente compatível e que lhe fosse idônea. A palavra não se achou sugere uma busca sem sucesso. Parece que o Criador, em graça, consultou com Adão, mostrando-lhe que uma companheira idônea somente poderia vir do seu próprio corpo. Diante disto, o homem, como um ser livre, se ofereceu para se submeter à operação necessária para produzir a sua noiva. Isto não só reforça as palavras dos versículos 23 a 24, em Gênesis, mas apresenta de forma mais clara e maravilhosa no antitipo, o antitipo de Cristo, o antitipo de Cristo e da Igreja, Efésios capítulo 5, versículos 25 a 32. Fica bem claro que nunca foi o propósito de Deus que a mulher ocupasse uma posição de autonomia. Entretanto, a sua posição não é uma de inferioridade, mas de dignidade singular, representando o relacionamento da Igreja com Cristo. Uma dignidade que deve ser adequadamente mantida de acordo com o plano divino. Compare com Provérbios capítulo 31, versículos 10 a 31. Sem a mulher, o homem é incompleto e o propósito divino para ele é frustrado. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Todo o contexto deste versículo, até o versículo 12, merece um estudo cuidadoso. A queda não alterou a posição relativa do homem e da mulher, porém os efeitos sobre a mulher são citados em Gênesis capítulo 3, versículo 16. Estes são sofrimentos ao dar à luz e sujeição ao seu marido. O homem já havia sido revestido de autoridade antes disto, mas agora a sujeição por parte da mulher tornou-se um mandamento e não uma atitude espontânea. Os ensinos e a prática moderna têm anulado o padrão de Deus, resultando em muita confusão que é observada na nossa sociedade hoje. Note 1 Coríntios 11, versículo 3. O matrimônio está de acordo com os propósitos do Criador. Gênesis capítulo 2, versículo 24, e foi defendido pelo Senhor Jesus em Mateus capítulo 19, versículos 3 a 6. Evangelho de João, capítulo 2, versículos 1 e 2. Compare Hebreus, capítulo 13, versículo 4, e a reprovação contra a sua proibição em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. O divórcio nunca esteve nos planos de Deus e a sua prática moderna é mais uma causa do estado deplorável em que a sociedade de hoje se encontra. Encontramos ensinamentos bíblicos sobre este assunto em Mateus capítulo 5, versículos 31 e 32, capítulo 19, versículos 7 a 12, Marcos capítulo 10, versículos 2 a 12,
Lucas capítulo 16, versículo 18, Romanos capítulo 7, versículos 1 a 3, 1 Coríntios capítulo 7, além de outros trechos das Escrituras. Também temos em nossa lista de vídeos um assunto sobre divórcio, caso você queira ver em detalhes esse assunto. Durante períodos de muita dificuldade, como perseguição da Igreja de Deus, pode ser prudente adiar o casamento para minimizar os perigos e dificuldades. 1 Coríntios capítulo 7, versículos 26 a 31, há ocasiões também em que os servos do Senhor sofrerão menos distrações se permanecerem livres das responsabilidades de uma família, por exemplo, aqueles ocupados num serviço pioneiro em lugares relativamente inexplorados, 1 Coríntios capítulo 7, versículos 32 a 35, e Mateus capítulo 19, versículo 12. Este provavelmente era o caso do apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 5, com o capítulo 7, versículo 8. O matrimônio envolve comprometimento definitivo e o Novo Testamento, ao fornecer preceitos e exemplos, nos instrui sobre as respectivas responsabilidades do marido e da mulher. Confira 1 Coríntios, capítulo 7, Efésios, capítulo 5, versículos 22 e 23, Colossenses, capítulo 3, versículos 18 e 19, 1 Pedro, capítulo 3, versículos 1 a 7. A mulher cristã, pela correta sujeição ao seu marido, deve ser um exemplo para o mundo, e não uma imitadora do mundo. A lei é a esfera principal de atividade da mulher. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 14, fala que a mulher deve governar a casa. Isso não significa, obviamente, que ela é o cabeça da família. Seu objetivo é tornar a casa num lar, e isto só pode ser feito onde o amor reina. Ela deve amar seu marido, amar seus filhos, ser discreta, pura, bondosa, isto é, linda de caráter, mesmo que não o seja de aparência. Sendo uma boa dona de casa, Tito capítulo 2, versículos 4 e 5. O assunto é responsabilidade principalmente do marido, mas grande parte da responsabilidade dos gastos recai sobre a esposa, que, como alguém disse, tem que decidir entre necessidades e luxos, como coisas convenientes no meio. A educação das crianças, especialmente nos primeiros anos de vida, recai principalmente sobre a mãe. Isto é um privilégio muito grande e uma responsabilidade solene que não deve ser negligenciada. A falta de lares bem governados é provavelmente a maior causa da delinquência juvenil de hoje. A queda do homem causou uma mudança no estado inicial. Gênesis capítulo 2, versículo 25. A tentativa do casal culpado de encobrir o seu pecado e vergonha foi um fracasso total. Gênesis capítulo 3, versículos 7 a 8. Eles mesmos reconheceram isto quando ouviram a voz de Deus, que indicava a sua presença no jardim. O Criador, contra quem transgrediram, fez provisão em amor pesaroso para a sua necessidade através da morte de vítimas substitutivas. Gênesis capítulo 3, versículo 21. À luz dos acontecimentos subsequentes, podemos supor que, sob a direção divina, foi o próprio homem pecador que derramou o sangue. Gênesis capítulo 3, versículo 21. Assim, a verdade apresentada mais adiante em Levítico capítulo 17, versículo 11, e Hebreus capítulo 9, versículo 22, falou a consciência de Adão e Eva de uma maneira convincente. Vemos uma figura clara da obra remidora de Cristo. O uso de vestes, mesmo as poucas folhas usadas por tribos selvagens, testifica de forma admirável a realidade da queda. Animais não possuem esta preocupação. O culto ao nudismo nada mais é do que uma das tentativas do homem de negar a queda, removendo a evidência. A lei impunha uma distinção entre as vestes do homem e da mulher. Deuteronômio capítulo 22, versículo 5. As palavras no final deste versículo indicam que Deus pretendia que fosse um princípio permanente.
As mulheres cristãs são instruídas a se vestirem com modéstia e discrição e prudência. Nem falta de modéstia, nem desleixo promove o Evangelho. Não deve haver ostentação ou extravagância. O cristão deve ser aprovado por boas obras, não por trajes deslumbrantes, por serviços consistentes e não por vestidos dispendiosos. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 9 a 10. Deus vê o coração, não a aparência exterior. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Isto deveria incentivar irmãs que não possuem muita beleza física. Um espírito manso e tranquilo é precioso aos olhos de Deus e deveria ser muito apreciado entre os cristãos. Homens e mulheres do mundo podem ser atraídos pela beleza artificial e pela moda, mas estas coisas são corruptíveis e passageiras. 1 Pedro capítulo 3, versículos 3 e 4, 1 João capítulo 2, versículos 15 a 17, Romanos capítulo 12, versículo 2. Alguns ajustes necessários à saúde e ao conforto em vários climas diferentes podem ser necessários, mas devem-se evitar aparecer, quer por estar na última moda, quer por seguir uma moda ultrapassada. A respeito de acessórios de beleza, a única mulher mencionada na Bíblia que os usou foi Jezabel, a perversa esposa de Acabe, sem dúvida um exemplo indesejável para ser seguido por mulheres cristãs. 2 Reis capítulo 9, versículo 30. Nos livros dos profetas vemos denúncias severas do uso de maquiagem, embora aplicados ao povo de Deus, provavelmente de forma metafórica. Jeremias capítulo 4, versículo 30, Ezequiel capítulo 22, versículo 40. Quanto ao cabelo, foi projetado por Deus para fazer uma distinção entre os sexos. Note o 1 Coríntios capítulo 11, versículos 14 e 15. Cabelo crescido é a glória da mulher, portanto, algumas práticas modernas que seguem a moda volúvel não podem agradar ao Senhor. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Aparar as pontas por questões de saúde podem talvez ser a prática de algumas irmãs, mas isto deve ser ponderado diante de Deus. A Bíblia diz que a mulher tenha cabelo crescido. Uma mulher deve ser verdadeiramente feminina e não imitar a masculinidade. Tanto a natureza como a revelação censura a mulher com cabelo tosquiado. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 6 e 15. Muitas das práticas e modas atuais são, na realidade, um sinal de revolta contra o decreto do Criador. Vamos analisar um outro ponto agora, a ordem da redenção, ou a ordem na redenção. Como fica o homem e a mulher? Nisto não há distinção quanto ao sexo, confira Gálatas capítulo 3, versículo 28. Todos os salvos são iguais em Cristo Jesus, uma nova criatura em Cristo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Todos são participantes do chamado celestial, Hebreus capítulo 3, versículo 1. E todos têm igualdade de privilégios no sacerdócio cristão, 1 Pedro capítulo 2, versículos 5 a 9. Entretanto, esta abençoada posição perante Deus não deve ser confundida com a ordem presente na igreja. A ordem na igreja tem como objetivo manter um testemunho para Deus perante os anjos e perante os homens. Confira 1 Coríntios capítulo 11, versículo 10, Efésios capítulo 3, versículos 10 e 11, 1 Coríntios capítulo 14, versículos 23 a 25. Na igreja cristã, a ordem da criação ainda vigora. 1 Coríntios capítulo 14, versículos 34 e 35. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 11 a 15. Na última passagem, são apresentadas as razões para isto, a saber, a precedência do homem na criação. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 2, 8 e 9. A fragilidade da mulher na transgressão, a fidelidade da mulher na função. Devemos observar
que quando tentada por Satanás, Eva agiu de forma errada, independente de Adão. Além disto, o cumprimento da sua função é propriamente dita, e principalmente na esfera familiar, e não nunca capacidade pública. Portanto, em todos os ajuntamentos da igreja e onde há uma plateia mista, a liderança é investida nos homens. Isto se refere tanto ao ensino quanto à oração pública. Veja 1 Timóteo capítulo 2, versículos 8 e 12. Os homens, literalmente, lá neste versículo onde aparece os homens, literalmente são adultos do sexo masculino. Em todo lugar, lá diz, que ore em todo lugar. Esta afirmação certamente é bem clara. Parece não haver restrições para as irmãs falarem, orarem quando estão na companhia de mulheres ou crianças, salvo a determinação quanto ao cobrir da cabeça, de acordo com 1 Coríntios capítulo 11, versículos 2 a 16. Muitas mulheres têm habilidade natural para falar, porém nem este fato, nem a prática moderna em certas igrejas são motivos para desobedecer à palavra de Deus, por mais convincentes que possam ser os argumentos. Aparentes bênçãos resultantes de tais esforços não são sinais de direção. Note Mateus capítulo 7, versículos 21 e 23, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 9. Devemos estar sempre vigilantes para que o espírito deste século não invada o território do Senhor. Efésios capítulo 2, versículo 2. Satanás está sempre trabalhando para subverter a ordem divina, porém sua derrota está assegurada e sua condenação é certa e iminente. Romanos capítulo 16, versículo 20. O ministério da mulher cristã tem uma ampla esfera de atividade para as quais elas são especialmente capacitadas. Como membros do corpo de Cristo, cada uma tem sua função, como contribuir para a edificação do corpo. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 7 e 12. A maioria das esposas e mães verá que o seu tempo é quase todo ocupado com tarefas domésticas. Um lar cristão bem estruturado é um poderoso testemunho para Deus em qualquer vizinhança. Mulheres idosas, viúvas e irmãs solteiras poderão ter mais oportunidade de se envolver em outros serviços, como ensinar crianças na sua vizinhança, visitar os doentes e aflitos, distribuir folhetos, ajudar em hospitais, em reuniões, nos lares onde existem mulheres, as vizinhas, amigas, ensinar outras irmãs mais novas, em serviço pessoal entre os vizinhos. Irmãs mais velhas devem ensinar as mais novas. Está em Tito, capítulo 2, versículos 3 e 4. Temos também um exemplo de uma esposa cristã ajudando seu marido a esclarecer um irmão não tão bem instruído nos caminhos de Deus. Atos, capítulo 18, versículo 26. A prática da hospitalidade a visitantes e também a crentes solitários, especialmente os mais jovens vindos de lares descrentes, obviamente é a esposa que tem a maior parte do trabalho. Confira 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2, capítulo 5, versículo 10, Tito capítulo 1, versículo 8, Romanos capítulo 12, versículo 13, Hebreus capítulo 13, versículo 2, 1 Pedro capítulo 4, versículo 9, Atos capítulo 16, versículos 15 e 40. Mulheres cristãs que são médicas, enfermeiras e professoras, todas têm um campo excelente para testemunhar e trabalhar para o Senhor. Encontramos exemplos de outras formas de serviços em Mateus capítulo 27, versículo 55, Marcos capítulo 12, versículos 41 a 44, capítulo 15, versículo 41, Lucas capítulo 8, versículo 3, Romanos capítulo 16, versículo 1, Atos capítulo 9, versículos 36 a 39. Na prática, as mulheres têm demonstrado serem doadoras, muito generosas. A palavra de Deus registra muitos exemplos de mulheres que demonstraram muita fé e que trabalharam para Deus com devoção. Entre a lista de menções honrosas, em Hebreus 11, encontramos nomes de mulheres e também mulheres anônimas.
Uma multidão de queridas irmãs em Cristo, pouco notadas aqui no mundo, ouvirão num dia vindouro as palavras de aprovação do seu Senhor. Esta fez o que podia. Marcos capítulo 14, versículo 8. Vamos analisar agora algumas passagens mal entendidas em relação às mulheres. Seria bom considerarmos algumas passagens usadas para justificar o ministério público de irmãs cristãs na igreja, passagens estas usadas por aqueles que desejam introduzir esta prática errada nas igrejas. A primeira delas está em 1 Coríntios capítulo 14, versículos 34 e 35. Dizem que a proibição encontrada aqui refere-se a tagarelar em reuniões da igreja. O verbo grego usado aparece muito no Novo Testamento, porém nunca no sentido de tagarelar. Neste mesmo capítulo aparece 24 vezes, 22 delas referem-se, sem dúvida alguma, a ministério. Se o leitor tentar substituir qualquer destas ocorrências pela palavra tagarelar, ele verá imediatamente como é absurdo. Veja, por exemplo, o versículo 29. Além disto, não seria igualmente reprovável o tagarelar dos homens? Por que impor tal restrição somente às irmãs? O segundo ponto, ou segunda passagem que tento apresentar é Atos capítulo 21, versículos 9 a 10. Esta passagem mencionada, não por acaso, que as 4 filhas de Filipe, o evangelista, tinham um dom de profecia. Não existe profetas verdadeiros hoje em dia, como era naqueles tempos, portanto não temos aqui nenhum exemplo para o presente. Em tempos modernos, as únicas mulheres que afirmaram ter o dom de profecia estavam associadas com seitas heréticas como a senhora Baker Eddy, da Ciência Cristã, e a senhora Ellen White, da Adventista do Sétimo Dia, e algumas outras mais recentes. Não lemos que as filhas de Filipe exerciam o seu dom publicamente. Além disto, não podemos deixar de observar que quando uma mensagem profética relacionada a Paulo precisou ser entregue, o Senhor enviou o seu servo Ágabo, lá da Judéia, ao invés de usar as filhas de Filipe que já estavam na localidade. Não há aqui nenhum apoio para o ministério público da mulher. Vamos ver a terceira referência de versículo que usam para defender a mulher no aspecto público. Filipenses capítulo 4, versículo 3. Temos lá Evódia e Síntique, trabalharam com Paulo no Evangelho, porém é uma suposição não comprovada sugerir que elas pregavam em público ou até mesmo que pregavam. Como já temos visto, existem muitas maneiras através das quais as irmãs podem cooperar na obra do Senhor sem pregar. A quarta ocorrência é João capítulo 4 versículos 28 a 30 e o versículo 42. Ao considerarmos esta escritura, devemos notar 3 coisas. Primeiro, os ouvintes da mulher samaritana eram os homens, isto é, aqueles que ela conhecia e com quem provavelmente teve relacionamento ilícitas. Segundo, ela apenas deu o seu simples testemunho, não um discurso público. Note o versículo 39. Terceiro, ela fez um convite, sem dúvida individual, dizendo: vinde, vede. Esse trabalho de convidar as pessoas é um excelente serviço para mulheres cristãs. Temos um outro caso, Atos capítulo 1, versículo 15. Não devemos concluir que as irmãs oravam publicamente. A ordem das palavras, tanto no grego como em português, indica simplesmente que elas estavam presentes. Se a afirmação fosse todos estes com as mulheres perseveravam unanimemente em oração, poderia haver uma certa ambiguidade. Da maneira como é dito, é significativo, claro. Outra ocorrência que usam também é Juízes, capítulo 4, versículos 4 a 9.
Aqueles que defendem o ministério público da mulher devem estar enfrentando dificuldades quando utilizam uma passagem como esta do Antigo Testamento. Entretanto, não há nenhuma inconsciência aqui. Pelo contrário, temos um exemplo que serve de aviso. Não havia governo em Israel. Note o versículo 5, versículo 7. Capítulo 5, versículo 7. E tudo estava em confusão na nação. Ao invés de estar em ordem divina, Débora assumiu a responsabilidade de governar por falta de um homem capaz e disposto de fazê-lo. Baraque era um líder militar, mas tão fraco e temeroso que quando surgiu uma emergência, ele recorreu a Débora para compartilhar com ela o posto de perigo, mesmo sendo alertado por ela. Note o capítulo 4, versículo 9. Este incidente mostra que havia fraqueza e fracasso total entre o povo de Deus naqueles dias. Certamente não estava havendo uma ascensão de novo poder e espiritualidade, o que é apresentado como justificativa por alguns que permitiriam que mulheres cristãs tivessem total liberdade para exercerem um ministério de falar. Tais irmãos demonstram em si mesmos deficiências como a de Baraque e aumentam o triste fracasso tão manifesto nas igrejas de hoje. Hebreus capítulo 11, versículo 32 menciona o nome de Baraque, mas omite o de Débora, reforçando assim o princípio divino de que onde há um grupo de homens e mulheres, mesmo que em fraqueza, a liderança pertence aos homens. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos, deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.